E aí hoje nós vamos conversar sobre as nossas mãos, porque às vezes elas podem apresentar alguma deformidade, elas podem doer, apresentar dormência, e aí nós temos algumas doenças, vamos dizer assim. Nós temos a artrose, síndrome do túnel do carpo e também outra condição chamada dedo em gatilho. Eu estou recebendo aqui hoje o ortopedista, Dr. Sérgio Queiroz, que inclusive estava assistindo a matéria do Lucas, né? Ele que também é corredor, vai participar da maratona, já me contou. Obrigada por ter vindo, é um prazer te receber, Sérgio. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Muito bem, vamos explicar com a ajuda dessa mão que você trouxe aqui, né? Essas três condições, elas são parecidas, podem aparecer juntas, quer dizer, artrose, túnel do carpo e dedo em gatilho. Como é que isso acontece? Sim. Bom, a artrose é uma condição, deixa eu pegar a mãozinha aqui, Tá. que ela acontece nas articulações dos dedos aqui, nas metacarpofalângicas, interfalangianas proximais distais. Vou segurar para você. Isso É aqui, mais comum nas articulações distais. Tá. Embora pode acontecer em qualquer articulação. Tá. Então nós temos, que podemos devolver aqui, nós temos dois tipos de artrose. Vamos começar a dar uma pincelada sobre as artroses. Nós temos a artrose primária, que normalmente ela é familiar. A paciente chega, e normalmente está mais em mulher. As mulheres são privilegiadas, talvez, pelas doenças das mãos. Mas você sabe que as mulheres elas têm mais variações hormonais, desde a menarca, ali, a primeira menstruação, gravidez, depois menopausa. As mulheres têm maior frouxidão ligamentar que os homens. E as mulheres normalmente, não é a regra, mas as mulheres têm mais movimentos finos que homens. Os homens normalmente, pelo menos no passado, tinham mais movimentos braçais. Então as mulheres são mais envolvidas em patologias da mão. Tá. Nessas três principalmente. Mas as artroses primárias, quando o paciente tem, pode procurar, a mãe tem, a avó tem. A tia. Então, normalmente tem um fator hereditário, genético associado. Tá. E as secundárias, elas são secundárias a alguma doença de base, doença reumática, que precisa do reumatologista para nos ajudar também. Ou secundária a uma fratura, uma infecção, a um trauma. Então, se trata de doença de base que controla a artrose. Entendi. Então a gente começa com tratamento conservador até terminar no tratamento cirúrgico. Pode precisar de cirurgia, então? Pode. Felizmente nós temos as soluções cirúrgicas. Sim. Quando você tem uma artrose bem severa, sintomática, dor, limitação de movimentos, então nessas articulações distais, aqui, voltando a mãozinha, então nós temos uma cirurgia chamada artrodese, você alinha o dedo e funde a articulação. Quando nessas articulações proximais, tanto na metacarpofalange quanto na interfalangiana proximal, aí tem próteses. E a pessoa fica com o movimento como se fosse... Fica bom, não fica normal natural, né? como Deus fez, não tem como, mas funcionalmente fica excelente. Posso trazer sintomas aqui para as pessoas entenderem? Por exemplo, a Núbia, a mãe dela de 77 anos, está sentindo dormência. A gente tem uma amiga aqui que também reclamou de dormência. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, mas muitas pessoas reclamando disso. A dormência é um sintoma da artrose ou da síndrome do túnel do carpo? Sim. Dormência, formigamento, uma sensação que o dedo está grosso sem estar grosso, são sintomas de síndrome do túnel do carpo. E é muito comum essa dormência no período noturno. O paciente normalmente ele começa a relatar que à noite está acordando com a mão dormente, formigando, acorda, fica sacudindo a mão para cima, mão para baixo, movimentando. Então esse é um sintoma bem típico de síndrome do túnel do carpo. Pode mostrar para a gente onde que fica? Claro. Vamos colocar aqui, no pé aqui? Onde que fica? O carpo ou o punho é a mesma coisa, são sinônimos o nome. Entendi. Então o carpo é nessa região aqui, na prega do punho. Então é um túnel estreito, bem estreito aqui, por onde passam 9 tendões, 2 tendões de cada dedo e um do polegar. Dentro de um túnel bem estreito e mais um nervo. Então 9 tendões. Os tendões são as cordinhas que movimentam os dedos. O nervo é a estrutura que dá a sensibilidade dos dedos.
E o túnel do carpo, o nervo que passa dentro desse túnel, ele inerva os 3 dedos, o polegar, o segundo, o terceiro e a metade do quarto. Se o paciente vê que à noite o 5º dedo, o dedinho não está dormente e os outros são dormentes, é quase certo que é o túnel do carpo. Que é o túnel do carpo. Inclusive tem uma amiga, Vanilda, lá do Tubalina, ela fez a cirurgia, né, do túnel do carpo. Ela queria saber se pode trabalhar como massoterapeuta, como massagista. Sim, a cirurgia do túnel do carpo, quando ela está indicada, que nem todo túnel do carpo tem indicação também cirúrgica. O túnel do carpo ele tem 4 estágios. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Incipiente, leve, moderado, grave. Os 2 primeiros estágios da doença, eles são um tratamento conservador. Medicamentos, fisioterapia, alongamentos, uso de órtese à noite, período noturno. Ou quando o paciente já chega moderado, grave, ele é de tratamento cirúrgico. Quando o médico indica a cirurgia, e a cirurgia é bem feita, o paciente ele vai resolver o problema dele. Ele pode trabalhar de massoterapeuta, pode ser um servente pedreiro, pode ser o que for. Então, a doença está resolvida. É claro que você tem o período de recuperação. Então, um milagre também. Você opera, com umas 2 semanas o paciente está liberado para começar a retornar às atividades, mas o tempo total de recuperação é em torno de 2, 3 meses. Então, pode voltar sim a ser massoterapeuta. Muito bem. Tem uma amiga nossa, que eu vou trazer a pergunta dela, porque você falou dessa questão familiar, né? E eu tenho a Marília, que ela falou que é diabética tipo 2 e ela tem dificuldade para segurar os copos, formigamento nas mãos. Pode ser artrose, síndrome do túnel do carpo? Por esses sintomas, é quase certo que seja a síndrome do túnel do carpo, porque o diabético, além de outras possíveis complicações, patologias associadas, o diabetes desenvolve muito a síndrome do túnel do carpo. Então, o que ela está falando deve ser, sim, o túnel do carpo. Antes da gente ir para o intervalo, né, antes da gente trazer um outro assunto aqui para você, estilo de vida, profissão, né? Eu tenho uma amiga que é musicista e ela tem ali um comecinho de artrose. Tem a ver para que a artrose possa vir, essa questão do estilo de vida, profissão que mexe muito com as mãos? Tem, não que seja a causa. A causa normalmente da artrose, se o paciente é musicista, toca piano, então é lógico que ele movimenta, aquele paciente movimenta mais as articulações. Mas a causa base não que seja isso aí, a causa base que seja familiar mesmo, uma osteoartrite primária. Esse é o Dr. Sérgio Queiroz, ele é ortopedista, conversando com a gente sobre artrose, síndrome do túnel do carpo. Já já eu trago a sua pergunta para ele aqui. A gente está falando hoje sobre artrose, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho. Tem muita gente com dores nas juntas. Parece que tem espinho nas mãos. O que isso pode ser? Então, as dores nas juntas são as artralgias, né? Então, uma dor articular. Ela vem por artrose, ou uma artrite, que é uma inflamação aguda, ou já uma degeneração. Então, assim, dor na junta é examinar, ver se está começando, porque quando está começando, tudo é mais fácil. Exato. Né? Então tem as medicações, tem os exercícios, alongamentos. Fisioterapia pode ajudar? Fisioterapia sempre. O fisioterapeuta é o nosso parceiro ali, né? na ortopedia. Agora, qual foi a outra que ela questionou, além da dor na junta? Formigamento. Formigamento. Parece que tem um espinho. Espinho, assim. Aí já leva novamente para a síndrome do túnel do carpo, que é, assim, só um adendo, a síndrome do túnel do carpo, quando ela entra em indicação cirúrgica, é a cirurgia ortopédica mais realizada no mundo. Nossa! Tá? Dentro das nosso rol de cirurgias, ela é muito comum. Então, formigamento, dormência, sensação de cãibra, às vezes a pessoa fala, eu estou com cãibra nas mãos. Não é cãibra, é uma sensação anormal que talvez a pessoa não sabe descrever. O que está sentindo? A nossa amiga Carmen de Coromandel é professora, minha reverência, professora na educação infantil. Aí ela faz muitos recortes, então trabalha muito com a mão, muitos exercícios repetitivos e está sentindo dores insuportáveis. O que ela deve fazer? Se ela faz esses movimentos repetitivos, como corte, pode ser que não seja nenhuma dessas 3 patologias que nós estamos conversando. Pode ser que seja um processo inflamatório dos tendões, são as tendinites ou as tenossinovites, que são patologias muito comuns também do dia a dia, que são inflamações.
Da mesma forma que você pode ter uma inflamação de garganta, por exemplo, você inflama os tendões. Que, volta a te falar, são essas cordinhas que puxam os dedos. Né? Faz a extensão, faz a flexão. Então, quanto mais você movimenta, mais eles caminham dentro de uns túneis e inflamam. Aí pode ser que não seja artrose, não seja túnel do carpo, nem dedo engatilho. O dedo engatilho é muito específico. Eu ia entrar nisso. A gente está falando da artrose, da síndrome do túnel do carpo, muito comuns, queixas comuns no consultório. E a gente tem essa que também é uma outra condição chamada de dedo engatilho. Tem a ver com as duas ou é um outro problema que vem para as mãos? Tem sim. 20% dos pacientes que têm a doença do túnel do carpo, eles desenvolvem o dedo engatilho. Porque os tendões, eles passam, volto a te falar, eles passam dentro do túnel do carpo. E a inflamação, ela pode ir caminhando até a região da palma da mão, nessa região, nessa articulação metacarpo-falângica, onde tem uma polia anular, parece um anel, por onde passam os dois tendões flexores dos dedos, flexor superficial e profundo. E os dedos mais comumente afetados são o terceiro e o quarto. Certo. Por uma questão anatômica, os tendões superficiais, eles são... O flexor superficial é mais superficial que os demais, segundo e quinto. O polegar tem um tendão só nessa região dessa polia, mas ele é o terceiro mais comprometido. Então tem sim, a síndrome do túnel do carpo com o dedo engatilho, eles associam em 20%. E tem uma forma de saber se tem o dedo engatilho quando movimenta a mão, não é? O exame físico ele é muito simples. O paciente ele fecha a mão, de repente ele estica todos os dedos e um fica para trás. Aí quando ele volta igual um gatilho numa arma, tipo um estilingue assim. No começo dá mais um ressalto, uma surpresa. Então o paciente fala, o que está acontecendo? Então é isso. Mas com a evolução da doença ele começa a sentir dor, porque onde ele trava começa a ter um processo inflamatório local. Vai travando até chegar num ponto de cirurgia. Eu vou deixar uma pergunta para você, se as pessoas demoram muito para procurar. Mas deixa eu trazer a Maria José do Jardim Europa, ela é costureira. E aí, como ela trabalha muito, sente dormência na mão direita e tem dia que ela não consegue nem segurar a tesoura, tamanha a dor. Aí ela está perguntando, pode ser túnel do carpo? Pode ser. Tem bem não, a ver, né? Não que a profissão seja a causadora da síndrome do túnel do carpo, mas piora os sintomas, né? Os sintomas são piorados ali. A Simone contou que há mais ou menos 3 meses começou a sentir dormência, bom, ela trouxe nos braços, né? E aí descobriu que é falta de vitamina B12. Aí melhorou. Agora ela sente dores nos polegares. É como se a dobra nos ossos estivesse sem cartilagem. Sim. Pelo começo da pergunta dela, a síndrome do túnel do carpo, ela também não dá os sintomas só na mão. Pode ser que essa dormência ela pode vir irradiando para a parte superior, até nas costas e perto da mama. Isso, você pode ter sintomas irradiados para cá. Mas o túnel do carpo não dá dor, não dá essa dor articular que ela está falando. Possivelmente ela pode ter uma associação do túnel do carpo mais uma osteoartrite, mais uma artrose. Sérgio, nessas 3 condições, artrose, síndrome do túnel do carpo, dedo engatilho, as pessoas demoram muito para procurar tratamento e por isso muitas vezes pode trazer essa limitação na qualidade de vida e no trabalho? Sim. Não é comum essa demora na procura para ajuda diagnóstica. Talvez assim, nós temos as duas medicinas, né? A medicina pública e a medicina privada. A medicina pública talvez tenha uma dificuldade maior de acesso ao especialista de mão ali naquele momento. A privada, talvez o paciente tenha um plano de saúde, ele procura com mais rapidez. Mas quanto mais rápido você instituir o tratamento, melhor. Mas não é tão comum você pegar uma doença muito avançada na atualidade, não. Tem muitas pessoas aqui, vou resumir na pergunta do Daniel do Custódio Pereira, em relação à neuropatia diabética. Ela também pode ser por conta dessas 3 doenças que a gente está falando. E essa neuropatia, segundo o Daniel, pode ser revertida? Sim. A neuropatia diabética, ela não se dá apenas nos membros superiores. É muito comum você ter neuropatia diabética nos membros inferiores. Então tem perda de força, claudicação, aquilo ali. A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia compressiva. O nervo está comprimido ali dentro do túnel do carpo.
O diabético tem mais propensão, mas a gente não trata a síndrome do túnel do carpo como uma neuropatia diabética, não. Entendi. A neuropatia diabética, ela tem um tratamento com endócrino, então um endócrino que vai normalmente resolver isso aí. Isso, né? A Gliciene do Laranjeiras, ela contou que tem a síndrome do carpo há 6 anos, e aí tanto ela como outras amigas que estão reclamando dessas dores, tem a fibromialgia. Isso pode melhorar? E agora ela disse que não consegue mexer o braço direito, e a Adriana fez a cirurgia, está fazendo fisioterapia, mas não melhorou nada. Tem que esperar um pouquinho? O paciente que tem fibromialgia é um paciente um pouco mais complexo de haver a recuperação total, porque você pode operar um paciente, não é proibido você operar uma síndrome do túnel do carpo num paciente fibromialgico, né? Mas ele tem um limiar de dor mais baixo, ele sente mais dor, a recuperação é um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Em relação a você falar que operou a síndrome do túnel do carpo e não está sentindo um bom resultado, pode ser falha de indicação e pode ser falha técnica também. Talvez o cirurgião, o túnel do carpo está fechado, ele abre um pouco e fica um pouquinho do túnel do carpo fechado, não vai ter um bom resultado. Entendi. É mais ou menos igual, eu faço uma analogia às vezes no consultório, você está num quarto de hotel, por exemplo, você abre a porta, mas tem aquela tranquinha, aquela correntinha, você não abriu a porta, não tem jeito de você passar por ali. Então o nervo ele continua comprimido ali dentro. A nossa amiga Lúcia Aparecida de Uberaba, ela está aguardando para fazer o ultrassom das mãos e do punho, né? Dormência, parece que os dedos estão muito inchados. E ela quer saber se pode ser sequela porque ela tem reumatismo no sangue. O reumatismo no sangue não seria um diagnóstico, né? É muito popular esse termo, reumatismo no sangue. Então, o paciente pode ter uma doença reumática, sim, uma artrite reumatoide, uma artrite lúpica, por exemplo, um lúpus e tal. Então, tem que fazer o diagnóstico de qual doença reumática está por trás. Então, feito o diagnóstico, aí já cai mais para o reumatologista, trata a doença de base e veja a resposta da doença. Mas pode, um paciente com artrite reumatoide, por exemplo, que é a doença mais comum aí de doenças reumáticas, ela causa também, é uma das causadoras da síndrome do túnel do carpo. Então, opera a síndrome do túnel do carpo quando indicada, mas você tem que tratar a doença de base. A Luciene também de Coromandel, um abraço para essa cidade boa demais da conta. Eu achei interessante porque ela sente a dormência, né, nas mãos mais da direita. Aí ela faz, pelo que eu entendi, ela faz 5 minutos de exercício. Aí passa. Ótimo. Não tem indicação dessas patologias? Tem. Com o movimento, quando você começa com sintoma, a dormência, o formigamento, e você começa a movimentar, começa a alongar os tendões, alonga a articulação, costuma sim melhorar. E pode ser que essa doença ela evolua bem sem cirurgia. Não é igual a gente conversou, não, assim, fez o diagnóstico, tem que operar? Não. A primeira opção é tratamento conservador, tratamento medicamentoso, fisioterápico, tudo isso. Muito bem. Lá de Veríssimo, a Márcia Souza diz que está sentindo dor, queimação e o dedo, o dedão do joia, né, o polegar, parece que está estalando o dedo, como ela disse aqui, vive inchado, é sensível, como se estivesse nascendo um osso lá dentro do dedo. Bem provável que seja o polegar em gatilho. E dos dedos, ele é o terceiro mais comumente envolvido, mas o sintoma do polegar é um desastre. Quando você está com o polegar em gatilho bem travado mesmo, eu mesmo nem indico muito o início do tratamento conservador, porque a funcionalidade, a gente usa muito o polegar. Muito. O polegar ele representa 40% da mão, da função da mão. Você sem o polegar, você não faz quase nada. Né? Então, a cirurgia ela resolve com muita tranquilidade. Eu adorei essa conversa. Muito obrigada. Eu sei que a gente precisa reparar nas mãos, procurar ajuda para ter aí o caminho certo para ter qualidade de vida. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Volte mesmo, sempre, de coração. Tá? Muito obrigado. Sérgio Queiroz, ele que é ortopedista com a gente aqui hoje. Obrigada a você que participou.